Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem. Hoje nós iremos falar e comentar a respeito da paraxá dessa semana, a paraxá semanal, que tem o título de Itro. Itro em hebraico e em português Jetro. Então essa paraxá do Shabat, nós lemos a paraxá Itro. E eu venho aqui para trazer o que realmente nos interessa de cada paraxá e o que o Eterno deseja que venhamos fazer e realizar. Nessa paraxá nós encontramos muitas coisas ali que devemos aprender e colocar em prática. Eu costumo dizer que muitas pessoas desconhecem as escrituras, baseiam-se em suas opiniões que não vão nos levar a lugar nenhum. E quando você traz uma situação em que um curioso, uma pessoa que está sendo curiosa a respeito da palavra do Eterno, existem várias maneiras de você buscar o Eterno. Na maioria das vezes são pessoas que estão despreocupadas, estão muito preocupadas com a vida, com o cotidiano, com o mundo materialista, e infelizmente as pessoas acabam não dando, a importância devida ao soberano que os criou. Veja, o Eterno não precisa de seres humanos, mas o Eterno deseja que venhamos reconhecê-lo e que venhamos colocar em prática, porque somos pecadores, errantes, falhos e iníquos. E o Eterno deseja que venhamos colocar em prática a sua palavra. Por quê? Porque, consequentemente, se nós não colocarmos em prática a palavra do Eterno como ela deve ser aplicada, nós iremos para um outro caminho. Consequentemente, o caminho da maldade, o caminho aonde vai nos levar à perdição. E isso é natural. Naturalmente, as pessoas vão ser condicionadas, elas serão condicionadas ao erro, ao pecado, à iniquidade. Na maioria das vezes, as pessoas são condicionadas a isso, porque nela existe o Yetzer Hará, a má inclinação. E a má inclinação, ela deseja ser alimentada. E é aí onde mora o problema. Muitas pessoas não têm o equilíbrio de não alimentá-la e acaba se entregando à maldade. Quando eu falo maldade, são coisas que você esconde. Tudo aquilo que você esconde é maldade. Tudo aquilo que você esconde é maldade, tá? E aqui a gente vê nessa paraxá dessa semana, desse Shabat, hoje é segunda-feira, às 7 horas da manhã, dia 17 de fevereiro de 2020. Nós estamos aqui nessa live em áudio, justamente para falarmos e comentarmos a respeito desta paraxá. Bem,
antes de adentrarmos, vamos entender um pouco a vida de Moshe. Moshe era um menino muito bonito, nasceu procedente da tribo de Levi. Seus pais eram levitas, sua mãe, seu pai, e ele era muito bonito. E na época Faraó deu um decreto para que toda pessoa, toda criança do sexo masculino que nascesse, que fosse recém-nascido, ela deveria ser morta. Porque havia, através dos sábios da época, um anúncio de que viria um Salvador, uma pessoa que se levantaria e iria salvar o povo de Israel, porque o povo de Israel ficou escravo do Egito 430 anos. 430 anos o povo de Israel ficou escravo do Egito. 4 séculos. E não foi fácil. Então, todos nós que lemos as Escrituras sabemos que a mãe de Moshe, para proteger o filho, colocou ele num cestinho no Nilo, e a irmã de Moshe o acompanhava. Por que ela acompanhava? Para que a criança não corresse o perigo. E acabou que Moisés indo aos braços da filha de Faraó, e ela o criou. E Moisés foi criado com toda a disciplina do Egito. Moisés, alguns historiadores dizem que Moisés era um engenheiro, um arquiteto, um médico, um poliglota que falava vários idiomas. E aí ele cresceu, ficou jovem, adolescente, jovem, e aí, antes de completar os seus 40 anos, ele viu que o povo de Israel estava sofrendo muito, e ele tomou as dores, até o ponto dele ver 2 israelitas brigando, e ele falou para os israelitas: parem, vocês são irmãos. E os israelitas disseram: por acaso você foi constituído juiz sobre nós? Você vai fazer como um de nós, como você fez com o egípcio? Na realidade, ele matou o egípcio e o enterrou. E Moisés, vendo aquelas duras palavras, saiu e fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, aonde o acolheram, não o expulsaram de lá, o acolheram com tanto amor, e lá ele casou com a esposa dele, filha de Jetro. E eles tiveram filhos. Um dos filhos é chamado de Gershon, e o outro eu esqueci. Veja, depois de um tempo o Eterno aparece a ele numa montanha e fala para ele que ele tem que ir e ser um mediador entre eles, o povo de Israel, e o Eterno. E aí Moisés já estava acostumado com aquela vida que ele tinha, perdeu todas as tradições do Egito, considerou como lixo. E aí ele foi, aconteceu as pragas do Egito, o faraó, o seu exército foi engolido pelo mar, a história que nós todos sabemos, e saíram da terra do Egito 600 mil homens, 600 mil homens, sem contar crianças e idosos. E os nossos sábios dizem que mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Era muita gente.
E aí, Moisés saiu do Egito e o povo começou a murmurar, começou a reclamar com Moisés. A primeira reclamação, e o povo dizia: você nos trouxe aqui para morrer de sede, aquela coisa. E Moisés, ele tinha que julgar situações em que as pessoas ficavam brigando a respeito de disputas. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Aonde eles chegavam era um marcado território, porque alguns tinham animais e outros não. Então, por esperteza, um desses israelitas foi lá e roubava, né, um pedaço de terra. Então isso gerava um conflito, e aí levavam essas questões para Moisés, porque Moisés, ele era uma espécie de juiz. Só que ele ficava desde manhã até a noite resolvendo esses problemas. E você imagina a fila que era. Uma situação desgastante, né? Uma coisa chata, ruim, não é fácil ver o ser humano reclamando, principalmente no ouvido de quem está ali sobre a liderança, não é fácil. E aí avisam para Moshe que o seu sogro está vindo. Isso depois de 40 anos. Depois de 40 anos com seus filhos e a sua esposa. Por quê? Porque Moisés, ele estava sozinho, porque ele tinha que resolver as situações sobre o faraó, sobre o povo. Então, após o povo de Israel ter saído e Moisés está resolvendo essas questões, Itró vem e traz os seus filhos de Moisés e a sua esposa. Quando Moisés o vê, ele se prostra diante de Itró. Esse ato de se prostrar é um ato de respeito, né? É como se fosse um ato de uma pessoa para com um rei. Então havia antigamente essa situação de se prostrar diante de alguém superior, pelo respeito, pela admiração, né? Havia esse respeito. É como hoje tocar na mão de alguém e abraçar alguém, tá? Então havia isso. E aí quando ele o vê, ele abraça ele, beija ele, e é bem recebido. Bem recebido. E o que a Torá quer dizer com isso? É a única vez em todas as escrituras em que a Torá, ela especifica o nome de um ímpio, de um pagão. Ele era sacerdote dos medianitas, ele era líder de divindades pagãs, ele representava uma divindade pagã aqui na terra. E o que a Torá está nos ensinando? Que não devemos desprezar ninguém. A Torá está dizendo que nós não devemos desprezar ninguém que seja assim, espírita, macumbeiro, feiticeiro. E veja que Jetro, ele ouviu falar dos milagres que Adonai fez com o povo no deserto. Os milagres foram tão grandes que a maioria das nações souberam desses milagres e entrou sobre desses milagres. E aí ele foi ver, né? Foi pedir a bênção de Moisés em respeito ao Eterno. Isso é fantástico, porque não excluir ninguém, excluir pessoas. As pessoas podem estar cheia de shedins, cheia de shedim, de demônios,
elas podem estar perturbadas, mas nós não podemos desprezar essas pessoas. Não podemos e não devemos. E hoje, o que você vê hoje? Pessoas que estão lendo a Torá, né? Dão o seu drache, o seu discurso a respeito de cada porção semanal, mas odeiam um cristão. Não aceitam um cristão na sua sinagoga, na sua comunidade. Odeiam, desprezam, chegam até a dizer assim: como que você pode se associar e conversar com um cristão? Olha que absurdo. Mas ela esquece quem ela era. Ela esquece do que ela vivia, pior do que qualquer ímpio. Sem falar de pessoas que se acham entendedoras de alguma coisa, presas nas suas próprias verdades criadas por eles mesmos. Quando chega alguém novo em sua comunidade ou em qualquer comunidade, essa pessoa é desprezada, essa pessoa é excluída. Por quê? Porque às vezes é simples, é humilde, não tem dinheiro, não tem condições, e ela é desprezada. Às vezes tem um problema, às vezes tem um pecado sobre a vida dela, e as pessoas sabem e o desprezam. E o que o Eterno está querendo dizer? Para nós não desprezarmos ninguém. Moisés poderia dizer: você vem aqui até mim, eu sou agora um porta-voz do Eterno. Eu sou líder de 2 milhões de pessoas. Moisés podia falar isso. Eu sou Roche. Eu sou líder. O que você quer fazer aqui, seu velho safado? Ele poderia falar isso. Seu velho filho do diabo. Seu capeta. Ele poderia falar isso. Mas ele não falou. Ele o recebeu com amor e carinho. E agora veio o mais extraordinário. Moisés estava resolvendo as questões do povo. E Yitro, sabendo que aquilo era desgastante para Moshe, ele disse: Moisés, o que você está fazendo é muito pesado. Você vai cansar logo logo. E aí Moisés disse: é verdade. O que tu tens a me dizer? Ele disse: olha, faça o seguinte, chame homens irrepreensíveis, homens sérios, sensatos, líderes de 1000, líderes de 500, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. E separe esses líderes para resolver as questões mais fáceis, assuntos mais fáceis, como: fulano pegou minha galinha e não quer me devolver. Meu boi caiu no quintal do camarada e o camarada não quer me devolver. Essas questões mais simples, esses juízes que iriam ser constituídos naquele momento iriam resolver e iria folgar Moisés. As questões mais difíceis de serem apuradas, de serem resolvidas, você, Moisés, resolve. Aí Moisés falou: nossa, que conselho. Por isso que o título é O Conselho de Jetro. Veja, aquilo resolveu a situação de Moisés, que estava se sobrecarregando, e ele ouviu o conselho do seu sogro, de um pagão, filho do diabo. É isso mesmo, ele era
e ele ouviu o conselho e deu certo, funcionou e acrescentou em algo. Hoje o que nós vemos hoje? Pessoas cheias de problema, que vivem em oceanos e rios de lagoas de problemas, que não trazem soluções. Pessoas problemáticas, pessoas que só trazem problemas, nunca trouxeram uma solução. Então pessoas assim, infelizmente, não vai para frente, serão escravas do seu próprio destino. Mas pessoas sensatas, pessoas humildes, que têm foco de vida, que têm propósito de vida, que é o eterno, essas pessoas vão à frente e tudo dá certo na vida delas. E foi o que Moisés ouviu aquele homem, aquele conselho, não porque era seu sogro, mas porque teve um conselho muito bom. E é isso. Nessa paraxá aprendemos que temos que ser melhores, temos que ser pessoas que venham aconselhar e ajudar. Se não for para ajudar as pessoas, se não for para construir, ou multiplicar, ou somar, não seja para dividir, para diminuir e para desprezar alguém. Então, nessa paraxá nós aprendemos muitas coisas que devemos colocar em prática para que possamos viver uma vida digna, uma vida cheia de shalom, de segurança, uma vida que venha nos trazer misericórdia, compaixão de Hashem, que Hashem venha ter misericórdia de nossas vidas através da nossa techuvá, do processo de techuvá. Então, ser simples, humilde, eficaz, sério, verdadeiro, isso vai nos fazer ter shalom e segurança. Então essa é a paraxá da semana resumida, para que nós venhamos a aprender. Todas as semanas vamos publicar aqui um vídeo em áudio para você ter uma interpretação prévia sobre cada paraxá, cada parashot. As parashot, cada paraxá, mensagem, nós vamos trazer aqui uma breve explicação a respeito de cada paraxá. Veja, Moshe, como eu disse, ele poderia se achar o melhor. Quantas pessoas se acharam melhor do que as outras porque achavam-se que era melhor do que as outras? Desprezaram, caluniaram, falaram mal. Tem pessoas que pensam que vão passar impune. Ninguém passa nada impune, pessoal. Todos nós vamos pagar por algo que fizemos. Eu costumo dizer e repito mais uma vez, que é melhor você pecar contra você, contra seu corpo, contra você, do que você fizer uma pessoa sofrer por causa de uma calúnia sua, por causa de uma mentira, por causa de uma fofoca. Então isso é muito sério. Não faça nada para ninguém. Muito sério. A respeito de maldade, não faça nada. Então estamos vivendo num oceano de pessoas ingratas,
pessoas irreverentes, desafeiçoadas, caluniadores, maldosas, que se acham e desprezam as pessoas. Veja que lá em Atos, na época da Brit Hadashah, com os nossos emissários, no livro de Hebreus, ele diz: muitos receberam anjos sendo hospitaleiros e não sabia. E nós temos que ser hospitaleiros. Nós temos que ajudar pessoas. Isso é suficiente para chegarmos até o Eterno. Então esse é o resumo da Parashá dessa semana. Não se esqueça de compartilhar com o seu amigo. Quando você compartilha um vídeo que fala sobre o pecado dessa pessoa, que ela tem que consertar, você está ajudando ela. Vai que ela se liberta. Ela não sabia que isso estava na internet. Vai que ela se liberta. Então você ajudou essa pessoa. Se inscreva no canal para estar por dentro de todos os vídeos que são publicados e arquivos. Temos a nossa página na internet, no Facebook, Abeit Netzer Efrai, tá? E temos o site, que é o www.judaismonazareno.sp.org. E temos também o blog, que é judaismonazareno.sp.wordpress.com. E temos o e-mail. Tudo isso que eu falei está acessível abaixo desse vídeo na descrição. Que o Eterno abençoe a todos, ótima semana, Shavuot Tov, e que o Eterno os abençoe, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.